Bom dia a todos. Hoje a gente começa com mais uma aula de projeto de vida e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre competências. Aqui ao meu lado está a Antônia e ela vai ser minha mediadora convidada para me auxiliar com algumas questões que vocês vão trazer, as interações. Então, a gente vai conversando e eu vou chamando a Antônia no momento das interações, tá certo? A gente vai começar a olhar um pouquinho a questão do projeto de vida, como a gente vem vindo fazendo desde o início, que é resgatar os sonhos de vocês, olhar o projeto de vida com mais carinho, e hoje a gente vai olhar algumas competências. Eu vou passar alguns slides para vocês. Primeiro, pode pôr na tela esse slide. A gente vai ver competências como determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciativa social, curiosidade para aprender e imaginação criativa. Essas são algumas competências que a gente vai olhar nesse momento de aula. O que eu vou pedir para vocês pegarem agora, se vocês não estiverem em mãos? Para o projeto de vida, a gente vai pegar caderno, lápis ou caneta. Para quê? Para que vocês anotem algumas coisas que eu vou indicar para vocês, tá? Como a gente vai olhar para as competências, tem algumas palavras que eu vou pedir para vocês anotarem e depois no caderno do aluno de projeto de vida, que vocês receberam lá no começo do ano, essas competências estão mais detalhadas. E, se for o caso, se alguém conseguir tirar print da tela, depois vai ficar disponível nos canais do Centro de Mídias para vocês resgatarem o que significa essas competências. Tá? Pode pôr na tela. A primeira competência que eu queria que vocês anotassem, para a gente pensar um pouquinho na questão do projeto de vida, vocês vão anotar só a palavrinha determinação, tá certo? E aí eu vou explicar um pouquinho o que é determinação. Primeiro, ele diz respeito a objetivos, ambição e motivação para trabalhar. É sobre fazer mais do que apenas o mínimo que se espera. Então, o que acontece? Quando vocês têm determinação, vocês conseguem traçar alguns objetivos e conseguir construir algumas coisas para alcançar esses objetivos. A determinação não é um processo fácil, mas é um processo que é uma competência que, se você adquire, a questão da desistência, ou seja, desistir das coisas, ela se torna um pouquinho mais difícil. A gente sabe que tem muitos desafios. Vocês estão no 7º ano e estão conhecendo algumas disciplinas mais a fundo, alguns componentes curriculares. É o primeiro ano, muitos de vocês, quem não está no ensino integral, que tem acesso ao projeto de vida. Então, a gente vai precisar desenvolver essa competência que é determinação. Essa palavrinha, vocês deixem anotados e depois a gente vai voltar nela, tá certo? A próxima palavra que eu queria que vocês anotassem é organização. O que é organização? É ser ordeiro, eficiente, apresentável e pontual. O que significa isso no projeto de vida? A gente sabe que o 7º ano ele é um dos anos, né, do ciclo do ensino básico e que a gente precisa continuar os estudos. Vocês estão no ensino fundamental, anos finais, e a gente precisa fazer essa continuidade de estudos. Para que serve o projeto de vida neste momento? Ele vai auxiliar a desenvolver algumas competências, uma delas é a organização, tá certo? E, principalmente, nesse momento que a gente está em isolamento social, que a gente não consegue estar na escola, que muitas vezes a gente não tem um professor todos os dias para orientar essa organização, a gente vai precisar desenvolver isso dentro da casa de vocês, no lugar onde a gente está, sem ser no ambiente escolar. As aulas de projeto de vida vão auxiliar, outras aulas também que vocês têm com os professores também vão auxiliar, mas a gente vai tentar desenvolver essa competência, principalmente hoje, que eu vou dar uma dica de plano de estudo, tá? Plano de desenvolvimento pessoal, para que vocês consigam pensando no projeto de vida, estudando, e aí vai. Bom, a próxima competência
a gente vai olhar um pouco para o foco. Foco é outra competência que é interessante, principalmente nessa época que a gente está em isolamento social por causa da pandemia. Então, primeiro, capacidade de selecionar um objetivo, tarefa ou atividade, e então direcionar toda essa nossa atenção apenas para a tarefa selecionada e nada mais. Só lembrando, gente, não precisa copiar o que significa foco. O que vocês vão fazer? Copiar sempre a palavra. Então, a palavra foco. Para que vocês consigam desenvolver um plano pessoal, dar continuidade aos estudos e pensar no projeto de vida de vocês e conseguir fazer algumas ações para colocá-lo em prática, vocês precisam de um pouco de foco. A gente sabe que, muitas vezes, os locais onde a gente estuda, a gente não consegue ficar sozinho, mas a gente vai precisar arrumar alguns mecanismos para focar. Por exemplo, se vocês costumam estudar ouvindo som, com a TV ligada, algumas pessoas passam na sala ou local de estudo numa mesa da cozinha, depende de onde vocês estão estudando, vocês vão precisar arrumar mecanismos na casa de vocês para conseguir estudar sozinhos, tá certo? E isso vai exigir foco. Por exemplo, se vocês têm uma atividade, vou pegar uma disciplina, vou aproveitar língua portuguesa. Vocês têm uma atividade de língua portuguesa ou história, mas vocês têm mais facilidade em história do que língua portuguesa. É mais fácil a gente manter o foco quando você tem facilidade do que quando você tem alguma dificuldade. E aí a importância da gente desenvolver essa competência que é o foco. Então, são duas competências aqui que eu já trago para vocês continuarem os estudos. A primeira é o planejamento, né, a organização. A segunda é o foco, tá certo? A gente vai ver outras competências que a gente vai tentando desenvolver ao longo dessas aulas de projeto de vida aqui no Centro de Mídias, tá? A próxima competência é a persistência. O que significa isso? É completar tarefas e determinar o que assumimos, começamos, em vez de adiar ou desistir quando as coisas ficam difíceis ou desconfortáveis. O que significa isso? Para a gente, de novo, anotem a palavrinha persistência, e para a gente, a questão da persistência, principalmente para continuar os estudos, ela é ideal, ela é excelente, tá certo? Então, desenvolver essa competência, ela é ótima para quem quer continuar estudando, para quem traçou um projeto de vida voltado ao profissionalismo, para quem tem um sonho que você precisa fazer várias tentativas muitas vezes, tá certo? Próxima competência é a responsabilidade. Responsabilidade consiste em gerar a nós mesmos a fim de conseguir realizar nossas tarefas e cumprir compromissos e promessas que fizemos, mesmo quando é difícil ou inconveniente para nós. Então, o que vai acontecer? De novo, anotem a palavrinha responsabilidade e a gente vai pensar um pouquinho nela. O que acontece? Para a gente desenvolver algumas tarefas diárias, por exemplo, cuidar do irmãozinho, ajudar nas tarefas de casa, auxiliar alguém da nossa família, um amigo que esteja precisando, a gente precisa ter um mínimo de responsabilidade. A mesma coisa quando a gente resolve ter um cachorrinho, um gatinho, algum animal de estimação. A gente precisa alimentar esse animalzinho, cuidar para que ele tenha alimentação básica, água, que tenha um local para passear. E, nesses quesitos, a gente olha para o animalzinho e precisa desenvolver essa competência de responsabilidade. A mesma coisa com relação a um irmão, uma irmã que a gente precisa auxiliar, um avô que a gente muitas vezes tem que conversar e dar mais atenção. Então, na nossa vida, a gente vai adquirindo essa competência que é responsabilidade, tanto na vida pessoal quanto nos estudos. Como a gente está falando da escola, essa responsabilidade tem que ser colocado dentro dos nossos estudos. Então, se o professor, a partir da tecnologia, passa uma atividade para você,
ou se o centro de mídias, ela vai passando algumas atividades para vocês desenvolverem. Vocês têm o material em casa, então a gente precisa desenvolver essa competência de responsabilidade para cumprir nossos deveres e, no caso de vocês, como são estudantes, cumprir as atividades que estão sendo passadas tanto pela escola, pelo professor, quanto aqui por nós professores do Centro de Mídias, tá certo? A próxima, a gente vai falar um pouquinho de iniciativa social. Essa competência, a gente vai olhar um pouquinho mais para frente. O que significa iniciativa social? É a habilidade de aproximar-se e relacionar-se com os outros. Especificamente, trata-se de iniciar, manter e apreciar as relações e o contato social. Então, gente, o que acontece? Muitas vezes na escola, a iniciativa social ela se faz mais sólida, se faz mais presente. Um evento como reunião de Dias dos Pais, uma reunião com os pais para falar do rendimento, né, das notas de vocês. Alguns eventos, como, por exemplo, algum evento cultural na escola. A gente acaba desenvolvendo essa iniciativa social e acaba ficando mais forte, principalmente para a idade de vocês, que estão no 7º ano, dentro da escola. Só que se a gente pensar na sociedade hoje, por exemplo, a gente está vivendo nesse momento de pandemia, de isolamento social, está acontecendo uma crise econômica por causa da questão do Covid-19, da pandemia, e muitas instituições estão se organizando para conseguir auxiliar as pessoas que, nesse momento, perderam os seus empregos, não têm condições. Então, tem muita gente se organizando, tendo iniciativa social para conseguir auxiliar famílias e pessoas que estão, nesse momento, precisando de auxílio imediato. Na idade de vocês, como estudantes, a iniciativa social ela se faz muito mais forte na escola ou num evento de bairro, principalmente com relação à cultura, tá certo? Anotaram a palavrinha, agora vamos para a próxima, para as próximas duas, tá? Que é a curiosidade para aprender, que consiste no quê? No forte desejo de aprender e adquirir conhecimentos e habilidades. Quando somos curiosos, reunimos interesses em ideias e uma paixão pela aprendizagem, exploração intelectual e compreensão. Então, essa competência dentro do 7º ano, ela vai auxiliar vocês a ampliar o repertório de estudos. O que significa isso? Às vezes a gente gosta de história. Eu falo em história porque eu sou formada em história, então eu acabo puxando para o meu componente curricular, para a minha disciplina, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Gosto de história. Olho lá a questão da República. E gosto bastante da década de 30. O que eu vou fazer? Se eu tiver curiosidade para aprender, eu vou aumentar meu repertório, ou seja, eu vou estudar mais situações que aconteceram na década de 30. E isso vai me fazer bem e eu vou gostar de fazer isso. Essa competência de curiosidade para aprender, ela pode ser desenvolvida em vários sentidos. Por exemplo, você escolhe um livro, aí você percebe que o que você mais gosta de literatura é romance, ou então um suspense. Você vai fazer o quê? Vai começar a escolher títulos para aprender o que significa gostar de romance, repertoriar, aumentar a quantia de livros que você está lendo nesse sentido. Isso pode ser para livros, para séries, para música. Tem principalmente gente que toca algum instrumento, ele acaba aprendendo pegando outras músicas na internet para ir aprimorando o seu conhecimento. Então, a curiosidade para aprender, ela ajuda tanto na escola, quanto na vida pessoal, nos seus gostos, inclusive quando você está traçando um sonho, que é o tema dessa aula de projeto de vida, a gente sempre vai olhar para o sonho. Então, essa iniciativa de curiosidade para aprender, ela auxilia nessa questão de buscar o seu sonho. A última é imaginação, criatividade. O que acontece? Consiste na facilidade em gerar novas e interessantes formas de fazer ou pensar sobre as coisas. Novamente, 7º ano, vocês estão na escola, pensaram no sonho de vocês. Então, o que vocês podem fazer? Muitas vezes, vocês podem desenvolver atividades de forma criativa.
Eu andei assistindo algumas aulas do Centro de Mídias e tem muitos professores aqui que dão algumas atividades que vocês podem usar outras formas que não apenas a escrita para desenvolver essa atividade. Provavelmente os professores de vocês também façam a mesma coisa. É interessante vocês começarem a usar a criatividade em benefício próprio. Principalmente quando a gente vai traçando um sonho, buscar. Se vocês desenvolvem essa potência, né, o que significa essa facilidade de ser criativo, você acaba transformando algumas coisas em coisas mais atrativas e até fica bacana algumas atividades para ser desenvolvidas. Tá certo? Bom, agora a gente vai para uma reflexão. Eu vou deixar 2 perguntinhas na tela por 2 minutinhos, tá certo? Para vocês pensarem nessas perguntas e vocês podem interagir principalmente na pergunta 1, tá certo? A 2 vai precisar um pouquinho mais de tempo em casa. Então, essas perguntas eu gostaria que vocês anotassem, tá? Eu vou pedir para colocar na tela e eu vou ler para vocês. Então, a primeira pergunta: qual o seu ponto forte e qual a sua maior fragilidade? Justifique sua resposta dando exemplos. O que eu quero que vocês façam? Sabe aquelas competências que a gente acabou de conversar? Vocês pensem nelas e vejam qual que é o ponto forte. O ponto forte de vocês é ser responsável? É ter foco? É ter criatividade? O ponto fraco de vocês é não ter foco? É não conseguir se organizar? Então, quais são os seus pontos fortes naquelas competências e quais são os seus pontos fracos? Vocês vão escrever e depois vão compartilhar para a gente. Vou deixar 2 minutinhos para vocês fazerem essa atividade e eu já volto para conversar com vocês, tá bom? Agora a gente vai voltar e conversar um pouquinho. A Antônia, ela vai me trazer alguns pontos fortes que vocês escreveram no chat e eu queria que ela até desse alguma contribuição dos pontos fortes e de fragilidades suas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Para eu dar a atividade final. Então, Antônia, qual que foi a contribuição que os estudantes trouxeram para a gente de pontos fortes, e fragilidades? E eu queria que você contasse um pouquinho do seu ponto forte e da sua fragilidade.
Bom dia, pessoal. Bom, os pontos fortes daqui do chat é persistência. A Laura escreveu que é imaginação. O Richard, o Jonas e o Luan escreveram responsabilidade. O Lucas falou que o ponto forte dele é o desenho, a Luana, a determinação, a Heloísa falou que ela não tem foco. O Otávio falou que ele é muito organizado. O Pierre, pelo contrário, ele falou que ele é desastrado. A Nicole falou que ela é preguiçosa. E a Fran falou que ela dorme muito. E o Henrique falou que o ponto forte dele é a curiosidade. A Milena disse que ela escreve muito bem, é o ponto forte dela. O Kaique, ele falou que ele é ruim em matemática. Eu também sou, Kaique. A Clara falou que ela é preguiçosa. Deixa eu ver aqui. O Vitor falou que é desistir fácil. E o José Luiz falou que o ponto forte dele é a leitura. E o seu, professora, qual que é o seu ponto forte? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência de vida, né? Meu ponto forte é a determinação. Quando eu recebi o convite para trabalhar, para compor a equipe, os meus amigos disseram: nossa, isso é uma loucura da sua parte. Eu falei: não, eu vou tentar, é algo novo, vai ser importante para o meu dia a dia em sala de aula. Então, para mim, está sendo um aprendizado. Para eu levar para a minha vida, para eu buscar novos desafios, para eu mostrar para os meus alunos que, quando a gente quer, a gente faz. E o meu ponto fraco, deixa eu ver, teimosia. Eu sou muito teimosa. Talvez, não sei se seja um ponto, para alguns seja um ponto fraco, né? Para mim não é. Acho que a teimosia leva a gente a muitos lugares, né? Teimosia vira persistência em determinados aspectos. Quando a gente consegue ouvir as críticas e transformá-la, ela vira em persistência. O que que... Ai, desculpa, eu estava olhando para a câmera errada. Vamos lá. O que que vai acontecer agora, gente? Eu vou trazer de novo na tela para explicar a segunda pergunta para vocês fazerem em casa, tá certo? Então, a segunda pergunta, se puder pôr na tela o PowerPoint, vamos lá. Diante da situação atual, em que assistimos diariamente a notícias graves e tristes causadas pela situação de pandemia, como poderíamos colocar em prática estes valores? Então, o que isso consiste? Pode deixar na tela a pergunta. O que acontece? Vocês pensaram e até colocaram muitas contribuições com para a gente, como organização, estudos, persistência, responsabilidade. Tá certo? Vocês colocaram muitas das contribuições. Peguem esses pontos fortes, tá? E vamos tentar colocar em prática nesse momento atual. Por exemplo, se o meu ponto forte é responsabilidade, mas a minha fragilidade é o foco, como que, a partir desse meu ponto forte, eu consigo me ajudar, auxiliar para a construção do foco, tá certo? Então, a gente vai pensando nessas coisas. Eu vou passar para uma atividade para vocês copiarem e fazerem em casa para para pensar nessas competências, para refletir e para conseguir fazer o exercício de escrita de desenvolver um plano pessoal, tá certo? Eu vou passar aqui na tela. Você pode tirar, por favor, para eu colocar a atividade? Obrigada. Bom, agora pode colocar. Primeira coisa, vocês vão selecionar uma fragilidade a ser trabalhada. Então, o que vai acontecer? A gente já fez um exercício aqui de pensar em fragilidades e pensar ponto forte. Até a professora Antônia trouxe um exemplo dela, tá certo? Então, vocês vão selecionar uma fragilidade a ser trabalhada. Aí, vocês vão pensar numa pessoa que possa ajudar vocês. Uma pessoa que mora com vocês, que estejam próximos. Pode ser um amigo que, na conversa de WhatsApp, auxilie vocês. Por quê? A atividade é vocês construírem um plano pessoal. Então, a primeira, pensa numa fragilidade que vocês vão trabalhar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. A minha fragilidade, muitas vezes, é a questão do foco. Então, eu tenho que trabalhar esse foco. O que vai acontecer? Eu penso nessa fragilidade, certo? E vou desenvolver algumas estratégias para auxiliar no foco.
Normalmente, eu chamo algum colega de trabalho que tem isso muito mais forte e ele vai me auxiliar. Vocês podem fazer a mesma coisa. Então, a organização, chamem alguma pessoa que vocês principalmente admirem, que vocês acham que é bacana para auxiliar vocês, tá certo? A terceira, o que vocês vão fazer? Vocês vão, pelo menos, indicar uma ação para desenvolver essa competência escolhida, tá certo? Então, vocês indiquem essa ação para desenvolver a competência escolhida. E depois, vocês vão fazer uma autoavaliação, tá? Então, o plano consiste no quê? Primeiro, ver uma fragilidade, escolher alguém que auxilie nessa fragilidade e depois colocar em prática, descrever qual ação, como que vocês vão lidar com essa fragilidade, tá certo? Isso é uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem em casa, num momento mais tranquilo, que vocês consigam pensar nessa fragilidade e como que vocês podem transformar essa fragilidade em alguma coisa interessante para ajudar no projeto de vida de vocês e nos sonhos de vocês, tá certo? Eu vou me despedindo e obrigado por estarem junto com a gente aqui, por assistirem essa aula de projeto de vida, tá certo? Vou passar para a Antônia para se despedir também e muito obrigada, gente. Até mais ver. Bom dia, foi um prazer trabalhar com vocês.